E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Tá na hora de mais aumentos. Sim, mas japonês, por que mais aumentos de energia e gás? Primeiramente, o Japão, como é que se fala assim? Ele resolveu o problema com a Rússia na parte de energia, tá? Só que é aquela velha história. O Japão renovou os contratos com a Rússia de compra de gás. Só que os contratos foram feitos assim, mais caros. No Japão não tinha outra opção. Se ele não cedesse a isso, não ia ter gás. E você vê que a Rússia está cortando gás para meio mundo. Aquele pessoal que bateu de frente com ele. O Japão colocou as sanções, mas ficou só nisso das sanções por enquanto. Não bateu muito de frente. E com isso a Rússia ajudou o Japão, senão o Japão estaria mais lascado do que já está. Em contrapartida, começou um problema com a Austrália, que é fornecedor do Japão para quase 40% do gás do Japão. E com isso já dá para você sacar por A mais B que vai continuar tendo aumentos por causa da Rússia e por causa da Austrália agora. Vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como serão esses aumentos. Tá certo? Que o governo japonês já soltou. As tarifas de eletricidade para as 10 maiores empresas de energia elétrica para outubro deste ano atingiram o limite superior, que podem repassar o aumento de preços dos combustíveis para todas as empresas. E o nível será o mais alto nos últimos 5 anos que pode ser comparado. Se levar esses dois fatores que eu passei para você, antes desses dois fatores, chegando a outubro, novembro, teria que dar uma estabilizada. Mas como surgiu esses dois fatores, os aumentos vão continuar até o ano que vem e para frente do ano que vem ainda. Tá? Então esses aumentos ainda não tem data para parar. Você vê que esses aumentos praticamente são mensais. Então já vão ficando espertos aí com as suas economias. As 10 maiores empresas de energia anunciaram suas tarifas de energia para outubro. Os encargos de eletricidade para as residências com uso médio, tá? O uso médio é uma estimativa, não é um valor fixado ali. São, no caso assim, para Chubu Electric Power, que aumentou a 78 ienes em relação ao mês anterior para 9.189 ienes. No caso, a média vai ficar em 9.189 ienes. Subiu 78 ienes. Então, aonde eu moro, tá? Essa jurisdição aqui é a jurisdição da Chubu. Subiu 78 ienes, infelizmente. No caso da Tokyo Electric Power, a média vai ficar em 9.126. Hokkaido Electric Power com 8.862 ienes. Aí, por causa da invasão da Ucrânia, os preços da eletricidade estão no nível mais alto dos últimos 5 anos comparáveis. A tarifa de eletricidade para as empresas tem um limite superior fixo que pode ser repassado. O aumento de preços e o combustível gerado por causa da energia térmica. Porque muitos das empresas que fazem geração de energia no Japão são termoelétricas. E a base de carvão. E desta vez a Chubu Electric Power atingiu o seu limite. E todas as 10 principais empresas de energia estão em uma situação incomum, onde não podem repassar mais o aumento de preço. Porque isso aí, tá? Como é que se fala assim? Existe uma lei aqui no Japão que existe um teto que eles podem repassar isso pro público. Depois disso aí é entre eles e o governo. Se o governo vai arcar com isso, ou se o governo vai, como é que se diz, autorizar o repasse, né? No caso assim, desses outros valores para o público. Então agora está mudando tudo. Até essas partes dessas leis também estão mudando, tá? Porque vai ter um novo tipo de contrato também. Já está havendo um novo tipo de contrato entre as empresas autorizadas pelo governo, entre as empresas e o consumidor. Tá? Então tem que ficar muito esperto com isso. Mas vem comigo aqui, continuando, para você ter uma ideia disso. Olhando para as famílias com uso médio, a TEPCO era de 7.238 ienes até outubro do ano passado.
mas outubro deste ano aumentará em mais de 26% para 9.126 ienes. A Chuba Electric Power era 6.893 ienes em outubro do ano passado, mas para esse outubro ficará em 9.189 ienes, um aumento de preço de mais de 33%. Hokkaido Electric Power e Tohoku Electric Power aumentaram seus preços em mais de 14% durante o mesmo período. Muitas outras empresas de energia elétrica também aumentaram seus preços em cerca de 10%. O preço do gás para outubro, agora é o gás, tá? Também aumentará em 3 das 4 empresas, devido ao aumento do preço do gás. Em comparação, em setembro, para as residências com uso médio, no caso da Tóquio Gás, aumentou 289 ienes, então vai para 6.175 ienes. A Toho Gás, 232 ienes para 7.593 ienes. A Seibu Gás aumentou 170 ienes para 6.997 ienes. Desculpa, gás. Só que, para quem compra aqueles galãozinhos de gás, eu já vou dar uma dica para você. Tome cuidado com a empresa que você compra o galãozinho. Por quê? Tem umas que tem o gás melhor que a outra, por incrível que pareça. Tá? Eu já fiz os testes aqui em casa. Eu deveria ter gravado para mostrar para você. Tem gás que quando vai chegando no finalzinho dele, ele começa a pipocar. Tá? Ele começa a falhar, tem muito gás lá dentro, etc. Mas tem outros galãozinhos de gás que ele vai até o final tranquilamente. Tá? Então tome cuidado com esse tipo de coisa. Se você encontrar uns galãozinhos muito baratos por aí, dá uma desconfiada. Tá? Dá uma desconfiada porque pode ser que tenha mais gás do que o próprio líquido em si. Tá? Ali dentro. Então já vai ficando muito esperto com isso. Até esses cambalachos com os galãozinhos de gás já começaram a acontecer aqui no Japão. Então tome cuidado. Com a liberação do mercado de varejo de eletricidade para as residências, iniciada em abril de 2016, os usuários poderão escolher entre tarifas reguladas, que exigem a aprovação do governo para aumentar os preços, e tarifas livres, que permitem que as empresas de energia definam suas tarifas próprias. Agora você pode escolher um sistema de faturamento de 2 tipos. Então já dá para você ter ideia. Se você fizer a tarifa livre, as empresas de energia vão poder socar o aumento em você, tá? Como é que fala? Socar, mas com força mesmo, tá? A forma que eles quiserem. Em contrapartida, se for a tarifa regulada, é essa aquela que elas não podem repassar o aumento agora. Tá? Que se chegou no teto, eles não podem repassar o aumento, aí eles precisam pedir autorização para o governo. Aí o governo vai subsidiar isso, ou o governo vai falar para repassar para o público. Caso contrário, vai ficar esse impasse entre as empresas de energia. Mas agora você já sabe entre as duas diferenças das tarifas de energia. Então, para você que faz contrato direto com a empresa de energia, tome cuidado, tá? Na hora de optar por uma ou outra. As famílias que não alteraram seus contratos desde antes da liberação estarão sujeitas às tarifas reguladas, mas com as tarifas livres, os descontos serão aplicados caso a empresa de energia elétrica faça contratos com gás, internet, etc. Serão oferecidos diversos planos com descontos para as primeiras horas da manhã e da noite, quando há pouco tráfego. Isso aí é aquela velha venda casada, tá? Que fala no mercado. Você faz compra de um produto, eles te oferecem outro, aí você acaba comprando outro junto, para poder dar um certo desconto. Vai valer a pena? Dependendo não, porque nesses horários da manhã e da noite que eles estão querendo oferecer, que tem pouca gente, é o horário que grande maioria das pessoas estão indo trabalhar. Então você vê que vai refrescar alguma coisa? Não, porque dependendo se você faz o turno normal, o horário que você vai consumir vai ser o horário normal das outras pessoas. Aquele horário que está mais barato, você não vai fazer usufruto disso. É lucro? Não. O número de contratos de tarifas livre aumentou porque é possível escolher entre um plano barato de acordo com a situação de uso
e de acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria. O percentual de tarifa gratuita, quando a quantidade de energia vendida pelas principais empresas de energia para as residências a partir de maio, desde maio deste ano, foi de 54,8%. No entanto, o preço da eletricidade continua a subir devido aos aumentos dos custos dos combustíveis, por causa da invasão da Ucrânia, etc. Na TEPCO, para residências com uso médio que optam por um plano tarifário gratuito, a conta de luz em outubro deste ano foi de 9.943 ienes, um aumento de 24% desde fevereiro deste ano. Então você vê que se deu uma subida assim, com força. No plano tarifário regulado, a tarifa média da eletricidade doméstica é de 9.126 ienes. A diferença entre a tarifa gratuita e a tarifa e a parte regulada continua a aumentar. É aquilo que eu falei, expliquei antes. Não compensa você fazer um plano gratuito na, tarifa livre agora. Da forma que está, é prejuízo, porque eles vão poder repassar isso da forma que eles quiserem. E com o governo segurando o freio deles, quem tem a conta regulada, está tranquilo nesse ponto. Tá? Você vê que deu uma diferença de 24% de um para o outro. Então, dá diferença no final das contas? Dá diferença. Dessa forma, o plano tarifário regulado, que originalmente se supunha ser mais barato devido à liberação de energia elétrica, tornou-se uma situação inusitada, ultrapassando o plano. Desta forma, o plano tarifado não regulado, no caso o livre, tá? Porque, erro de tradução. Não fez sentido, então deixa eu refazer aqui. Dessa forma, o plano tarifário não regulado, que originalmente se supunha ser mais barato devido à liberação da energia elétrica, tornou-se uma situação inusitada, ultrapassando o plano tarifado regulado, dificultando os usuários a obtenção de benefícios da liberação. Então já dá para você ter ideia agora, na atual situação, que o regulado é muito mais vantajoso do que não regulado. Tá? É aquela velha história. Quando as pessoas vão fazer um plano, um prospecto do futuro econômico, tem que se levar várias coisas em conta. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um plano assim, eu sou o mais pessimista possível. Tento prever o máximo de desastre e porcaria possível. Por quê? Se acontecer alguma coisa no futuro, eu não sou pego de surpresa. Nos meus planos e nessa brincadeira toda, já dá para você ver a médio e longo prazo o que pode ser mais vantajoso ou não. E quem fez esse tipo de plano, você vê que não estava contando com a guerra na Ucrânia, mas estava contando com aumentos de preços. E quem sabia dessa parte que segurava do governo regular as contas ou não, saiu no lucro. Em resposta ao aumento das tarifas de eletricidade, mais e mais pessoas estão pensando em revisar seus planos de tarifas de contrato. Isso é óbvio. Né? A Enerchange, uma empresa de capital de risco em Tóquio, que compara os planos tarifários de grandes empresas de energia elétrica e novas empresas de energia e apresenta planos que atendem aos usuários, vem recebendo consultas de famílias em geral que desejam reduzir suas contas de eletricidade todos os dias. Segundo a empresa, o número de consultas desde o início deste ano é mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa recebeu uma série de ligações perguntando se havia um plano que permitisse economizar na conta de luz. Tatsuya Sogano, diretor da Enerchange, diz: as contas de eletricidade representam uma grande proporção de despesas domésticas. Então sinto que a razão pela qual as consultas estão aumentando é porque as famílias estão em situação difícil. Fato. Além disso, não apenas as grandes empresas de energia elétrica, mas também as novas empresas de energia elétrica estão se movimentando para aumentar seus preços. Então é hora de verificar a situação atual dos planos contratados para cada domicílio. Então, se você tem, contrato direto com as empresas, se você tem um apartamento por conta, uma casa por conta aqui no Japão,
seja ela própria ou alugado por conta, melhor dar uma revisadinha no seu contrato para ver se você pode mudar isso. Tá? Se o seu tiver na tarifa livre, né, no caso da gratuita, melhor passar para regulada pelo menos durante esse tempo aqui. Você vê que deu uma diferença de um para o outro ali na jurisdição da TEPCO de 24%. E com isso essa diferença vai continuar aumentando? Vai continuar aumentando. Porque, como eu já falei antes, novos contratos com a Rússia com os valores mais altos e a Austrália querendo dar uma cortada no fornecimento de gás do Japão. Nisso o Japão vai dar aquela velha conversada com a Austrália, só que os preços vão subir. Tá? Além dos outros fornecedores de gás para o Japão, como eu já relatei aqui em outro vídeo. Então tem que se tomar cuidado com isso. Quer economizar? Tem que tomar uma série de medidas. E essa daqui é só mais uma medida para você poder economizar gás e eletricidade aqui no Japão. Tá? Então com isso, vai vendo o que você pode fazer. A parte econômica do Japão está melhorando. Está melhorando. Tá? Mas é aquela velha história. Isso eu vou trazer em outro vídeo. Graças a Deus o governo japonês não me deixou mentir. Eu já havia feito essa previsão que a parte do comércio estava melhorando. O governo japonês soltou seus números. Tá? Isso eu vou trazer em outro vídeo. Nem vou dar spoiler aqui. Tá? Só estou falando que esse vídeo já está engatilhado. Correto? E nessa brincadeira toda vai dar para você ter uma ideia de quanto o comércio, no caso assim, a economia do Japão está aumentando. E nisso vai dar para você ver o que você vai poder fazer. Você vai poder gastar um pouco mais, vai tentar economizar um pouco mais, você vai ficar no tete a tete, como é que se diz. Mais vida que se segue. E espero que essa matéria tenha te esclarecido de alguma forma nos futuros gastos dentro da sua casa. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.